Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 28 do ano de 2023, do nosso programa Verdade e Luz. Neste programa contamos com a minha presença, Valmir de Lima, as participações de André Reis, Márcio De Luca e a de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da nossa web rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, apresentamos o artigo publicado no site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná, intitulado Lei Divina, Lei de Justiça. E dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 377 até a de número 380, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, item 5, Idiotismo e Loucura. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 93, intitulada Altar Íntimo. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Pereira Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, volume 1, capítulo Sonhos, item Significado dos Sonhos. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora, em nosso editorial,
tendo como tema Lei Divina, Lei de Justiça, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Na cidade de Beatrice, no estado americano de Nebraska, os 15 membros do coral da igreja haviam combinado um ensaio geral. Era o dia 1º de março de 1950 e o horário ajustado foi às 19h20. Como quase sempre ocorre, quando se marcam eventos, ensaios que envolvam várias pessoas, uma ou outra se atrasa alguns minutos. Dessa forma, era fácil prever que, naquela noite, algum membro do grupo chegasse mais tarde. Afinal, eram 15 pessoas com diferentes afazeres. O extraordinário, no entanto, foi que às 19h25, nenhum deles estava no local. 2 senhoras, independentemente uma da outra, não conseguiram dar partida nos seus respectivos carros. Cada qual foi solicitar ajuda de alguma forma, mas o fato é que isso as impediu de chegar na hora marcada. Uma das meninas ficou retida em casa até um pouco mais tarde porque precisara concluir a sua tarefa escolar. 2 outras, embevecidas com o capítulo da novela, perderam a hora. Outra dormira tão profundamente que a mãe tivera que chamá-la repetidas vezes para que despertasse. O próprio dirigente do coro se atrasou, porque ficou esperando que sua mulher acabasse de passar o vestido da filha mais velha, também membro do coral. Ninguém compareceu no horário, por motivos triviais quase tolos, e se poderia pensar em simples coincidências. O que é de nos indagarmos é qual a possibilidade matemática de 15 pessoas de um mesmo grupo se atrasarem ao mesmo tempo. O cálculo é complexo e o fato poderia não ter importância alguma. Isso se não tivesse acontecido o que aconteceu. Às 19h25 daquela noite, ou seja, 5 minutos depois da hora que o ensaio deveria ter começado, uma explosão destruiu completamente a igreja da cidade. Ninguém estava lá e os danos foram somente materiais. Existe um Deus que a tudo governa, tudo vê, tudo provê. Suas leis são justas e ninguém sofre o que não lhe é devido. Isso assinala uma lei que se chama de ação e reação, que nos diz que para tudo o que nos sucede existe um motivo. Se não é desta vida, trata-se de algo de existências passadas. Por isso, algo nos detém o passo e nos atrasamos alguns segundos ou minutos. Isso nos evita o envolvimento em algum acidente de trânsito à frente. Por isso, alguém nos chama quando nos encontramos à porta e exige que façamos algo antes da nossa saída. Esse atraso nos fará perder o ônibus, o avião e etc., que poderá sofrer um acidente no seu trajeto. A lei divina é precisa, e se acreditamos que há muita injustiça na Terra, o que podemos ter certeza é de que não há injustiçados. Tudo tem uma razão de ser, de acontecer, cabendo-nos recordar a sábia exortação de Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras. Seria necessário transcorrer os séculos para aprendermos a respeito da multiplicidade das vidas, a fim de compreendermos o exato sentido desse ensino de Jesus. Ensino esse que nos leva a entender por que algo ocorre conosco e não com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o
nosso parente. Ou, ao contrário, acontece com nosso conhecido e não nos alcança. Lei divina, lei de justiça. Pensemos a respeito. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos dar agora prosseguimento, então, ao nosso programa Verdade e Luz. Nós estamos, então, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, em nosso programa de número 28, edição 2023. Nós estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, capítulo 7º, Retorno à vida corporal, item 5, idiotismo e loucura. E hoje trataremos das questões 377 até a questão 380. Vamos então dar início à de número 377, fazendo o seguinte questionamento esse feito por Allan Kardec aos espíritos da codificação. Assim questiona Kardec: após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? André. Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. Então, isso vai depender muito como o homem, conduziu a sua vida de encarnado. O que ele trabalhou na sua mente, o que ele procurou, o que ele desenvolveu, o que ele participou, o que ele estudou, o que ele sente, qual o desenvolvimento dentro do seu sentimento. Então, há uma série de situações que ajudarão ao desencarnar, ao se desligarem os laços materiais do seu espírito, para ele ganhar, então, uma lucidez com uma velocidade maior. Muitos há que não querem acordar. É um direito que tem, mas um momento ou outro vão ter que acordar, vão ter que despertar. Então, esse tempo varia, mas de uma enormidade absurda, desse despertar ou esse ressentir das suas perturbações. Muitas vezes se é acordado, vamos dizer assim, mas não se quer permanecer porque não admite aquela situação. Então, a perturbação vai depender justamente daquilo que você carrega com você, do seu entendimento, do seu sentimento. Qual é a ideia que você faz da vida? Você tem alguma ideia da vida após a morte ou você acredita que tudo acaba ali no túmulo? Então, são questões que nós precisamos refletir para justamente, após a morte do corpo físico, termos condições de despertarmos de uma forma mais equilibrada, com menos perturbação dos nossos anseios, dos nossos interesses, das nossas questões materiais. Então, é uma questão que vai ter uma variação muito grande, de acordo com todas as intenções, de acordo com todas as atividades que nós levamos a efeito quando encarnados. E esse tempo nós não temos condição de analisar, a cada um de acordo com o seu caso, de acordo com a sua maneira de ser, de entender e de desenvolver o seu progresso, o seu processo evolutivo, o desenvolvimento do senso moral. Então, por isso que nós dizemos muito na doutrina espírita, a cada um segundo as suas obras. Depende daquilo que você
registra, absorve, do que você aceita, né, do que você acolhe no seu sentimento. Então, esse ressentimento vai existir e a duração vai depender exatamente daquilo que cada um construiu para si mesmo. Muito bem, André. Excelente explicação, bem profunda, bem objetiva. Agora vamos para a questão de número 378, que diz assim: Kardec questiona como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Márcio. E a resposta dos espíritos é uma lembrança, um peso oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que, quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito, desligado do corpo, se ressente por algum tempo da impressão de seus ligamentos. Resposta dos espíritos. Pois bem, todos nós, ao desencarnarmos, passamos por um estado de perturbação, mais ou menos duradouro, de acordo com o nosso apego à matéria. Quanto melhor for nossa vida ético-moral, mais desprendidos vivemos dos apelos materiais. Consequentemente, ao desencarnarmos, os laços que nos prendem ao corpo se desfazem menos penosos para nós e recobramos a consciência mais rapidamente. Em se tratando dos casos de loucura, idiotia e outros casos que provêm da alteração do cérebro ou órgão que preside os efeitos da inteligência, essa perturbação durará o tempo que durou a alteração na qual o espírito viveu. Os cretinos, mais precisamente, são seres punidos na terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada num corpo cujos órgãos impotentes não podem exprimir seu pensamento. E esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres, muitas vezes escolhidas, aliás, pelos espíritos apreendidos, que querem resgatar suas faltas ou às vezes vêm como imposição. A loucura, falando também dela, também é uma punição pelo abuso de altas faculdades. O louco tem duas personalidades, a delirante e a que retém a consciência de seus atos, sem os poder dirigir. Alguns desses casos se revoltam contra o seu suplício voluntário, lamentam tê-lo escolhido e sentem um desejo furioso de voltar a uma outra vida, desejo que lhes faz esquecer a resignação na vida presente e o remorso da vida passada, que albergam na consciência durante aquele tempo. Porquanto os cretinos e os loucos sabem mais do que nós, e na sua incapacidade física oculta-se uma força moral da qual não fazeis a menor ideia. Os atos de furor ou de imbecilidade a que seus corpos se entregam são julgados pelo ser interior, que sofre e se envergonha. Assim, ridicularizá-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como às vezes se faz com eles, é aumentar-lhes os sofrimentos, porque os faz sentir mais duramente sua fraqueza e sua abjeção. Se pudessem, acusariam de covardia os que assim agem, pois sabem que suas vítimas não podem se defender. Conhecimento trazido pelo próprio Kardec da Revista Espírita de 1861. E já na Revista Espírita de 1860, em uma comunicação, o espírito de um jovem com idiotia, chamado Charles de Saint, relata que estar nessas condições é uma punição por ter sido um jovem libertino em existência anterior. E que em estado de vigília ele vê, entende, mas o corpo não compreende e nada vê. Mas que durante o sono sente mais livre
muito mais livre do que preso àquele corpo, pois aquele corpo debilitado naquele momento repousa. Diz ele também que perante Deus essa existência não é nula, mas faz parte de seu progresso estar expiando nesse estado de nulidade em que se encontra na vida material. Ele diz também nessa comunicação não saber a duração dessa existência, mas que voltará em alguns anos à sua pátria. Essa consciência do espírito aqui relatada, sobre o porquê da vivência nesse estado, o ajudará na duração do estado de perturbação pós-morte do corpo físico. Pois, como falamos, quanto vivenciamos muito mais o ético-moral, menos penoso é o desligamento do corpo físico após a morte. Muito bem, Márcio, obrigado pelas suas considerações. Faremos então uma breve pausa em nosso programa e já retornaremos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Bom, estamos de volta aos estudos do Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 28 do ano de 2023. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. O item agora é o 6º, que trata da infância. A questão é de número 379, onde Kardec se dirige aos espíritos da seguinte maneira: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? André. Espírito Verdade responde: pode mesmo ser mais se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Bem, se nós não entendermos a reencarnação, ou melhor, se nós não aceitarmos, fica difícil nós compreendermos essa colocação. Se nós fôssemos entender que o espírito é criado no mesmo momento da concepção, nós não entenderíamos essa questão, né? Mas como na doutrina espírita nós aceitamos o dogma da reencarnação, né, que nós vivemos já diversas vidas na matéria, fomos criados espíritos por Deus, simples e ignorantes, e habitamos diversos corpos, que é onde nós conseguimos desenvolver, né, as nossas aptidões, as nossas habilidades, o nosso senso moral. Nós vamos compreender isso, que essas diversas vidas que tivemos nos trouxe uma quantidade de conhecimento e experiências que cada um carrega de si. Então, o espírito de uma criança que está ali, que nós não observamos, né, quem está encarnado naquele corpo, pode ser muito mais avançado do que nós poderíamos imaginar. Como se dá isso? Lembrem-se de Jesus. Existiu algum espírito encarnado no planeta de qualidade maior, igual ou próxima a Jesus?
Eu acredito que não. Mas Jesus ali, criança, né? Alguém poderia falar que ele seria Jesus e traria toda essa ideia de amor e de vida no plano espiritual, de vida futura, que ele nos trouxe, todos os exemplos? Então, não, né? Aos poucos, conforme o instrumento, que é o corpo material, vai permitindo, o espírito vai se assenhorando do seu maquinário, né? Da sua ferramenta evolutiva. Então, o espírito vai se mostrando quem verdadeiramente é, né? Então, o corpo da criança é que tem algumas situações ainda a desenvolver, o seu organismo, seus órgãos precisam maturar, né? E isso, geralmente, nós temos na literatura que fala que é a partir ali dos 7 anos, né, que começa esse desenvolvimento material e o espírito começa a ficar senhor do seu instrumento, né? Então, nesse sentido, nós não temos condições de avaliar que espírito está encarnando ali. Se é um espírito de uma envergadura moral elevadíssima ou se é um que normal como nós não temos, né? Por causa dessas vivências, nós não sabemos, eu não sei quantas vidas passadas teve o Márcio, quantas vidas passadas teve o Valmir, quais foram as construções que eles fizeram, né? Porque Deus não privilegia ninguém, são conquistas. Então, se os amigos que participam são de maior capacidade do que eu tenho que entender que eles caminharam mais, eles se esforçaram mais, é isso, é a meritocracia, são as conquistas dos nossos espaços, através do esforço que fazemos. Então, a criança ali, o espírito que está encarnado, nós não temos condição de avaliar quem é. Ele pode ser alguém de uma esfera até de outro planeta, como nós temos na literatura, os capelinos. Então, aquele instrumento vai se adequando à potencialidade do espírito, né? Hoje nós vemos aí, com as informações das mídias, né, crianças 4 anos, 5 anos, que executam uma música em piano, tocam, é uma coisa absurda, que a gente fala, mas como? Sem a reencarnação, sem esse conhecimento prévio, sem essa bagagem construída em outras encarnações, fica difícil nós explicarmos essas situações. Então, essas crianças estão já, né, mais adiantadas, vamos dizer, e esse organismo está mais propício a eles já começarem antecipadamente a utilizar todos os recursos que oferecem. Então, o espírito de uma criança pode ser, sim, muito mais avançado do que seus pais, do que seus pares, do que seus familiares, do que todos aqueles que o cercam. Não tenham dúvida disso. Muito bem, André, obrigado pelas suas considerações. E colaborando aí, o André falou em torno de 3, 4 anos, nós já temos aí crianças com meses tocando piano recentemente, e como alguém com poucos meses de idade, na faixa dos 8 meses de idade, como a criança consegue ter conhecimento de notas musicais, tocar um piano com o entendimento, com a compreensão de um adulto. Então, e mais do que, com todo respeito à sua observação, mais do que o dogma, que dogma é opinião, existem comprovações, né, científicas, estudos, uma série de informações que, infelizmente, muitos negam, por razões das mais diversas, que só nos cabe lamentar e respeitar, não é mesmo? Obrigado, André, pelas suas observações. Questão 380, agora do Livro dos Espíritos. Assim questiona Kardec. Numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Márcio. E os espíritos respondem: enquanto criança,
É natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. E completando a questão 380, a resposta, Kardec comenta: uma observação bem em apoio dessa resposta é que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objetivo é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Comentários de Kardec. A perturbação que o espírito sofre quando reencarna não termina com o nascimento. É isso que nós aprendemos no Livro dos Espíritos. Ela se dissipa pouco a pouco com o desenvolvimento dos órgãos. Consequentemente, a intelectualidade, o livre raciocínio e a maturidade também se desenvolvem junto com os órgãos. Os espíritos, em um corpo de criança, não pensam como adulto, mas como foi dito agora há pouco, o intelecto pode até aparecer, mas ela não pensa como adulto. E como foi citado o exemplo, até Jesus respeitou o estado de criança, vivendo ainda como criança. Ela não é um adulto, apesar de já, por vezes, como foi falado, desenvolver o seu intelecto. Mas ela não pensa como adulto, mas tem o poder de registrar, à medida que vai desenvolvendo os seus órgãos, tal como um adulto, ou ainda até melhor, mas de acordo com as suas sensibilidades espirituais. Mesmo que seja um espírito evoluído, considerando ainda as limitações do corpo material infantil, que não oportuniza ainda, que não deixa que o espírito se manifeste em toda a sua plenitude, é fundamental a presença e os ensinamentos, as orientações e os princípios dados pelos pais, porque é ali que começa o desenvolvimento moral dele nessa existência, a vivência ético-moral. Então é fundamental a presença, os ensinamentos e as orientações dados pelos pais, porque, embora os órgãos ainda não estarem formados, eles limitando a capacidade de entendimento como um adulto, eles assimilam, conforme suas sensibilidades espirituais, como falamos, todas as vivências. E se não forem positivas, ficarão gravadas naquela criança. O que nos fica explícito em uma narrativa da Revista Espírita de 1864, que Kardec diz que, narrando, era uma criança de cerca de 2 anos e meio, e os pais lhe disseram, e ela era muito inteligente, uma observação de Kardec, ela era muito inteligente, e os pais lhe disseram que ela só comeria um pedaço de bolo se ela ficasse boazinha, e acrescentaram ainda uma ameaça. Não daremos o bolo, nós daremos o seu bolo ao teu irmãozinho, e tu ficarás sem nada. Para tornar a lição mais sensível, nos fala Kardec, puseram o pedaço do bolo no prato do irmãozinho, que levou a coisa muito a sério e comeu toda a porção. À vista disso, a outra criança ficou vermelha, e não era preciso ser nem o pai nem a mãe para ver o relâmpago de cólera e de ódio que partiu dos seus olhos. Pois bem, mesmo com toda a inteligência e já despontada, olhando para a parte moral, a semente estava lançada. E olhando de outra forma, mesmo com toda a inteligência, fica aqui uma questão no final dessa observação. Poderia produzir bom grão? Muito obrigado, Márcio, pelas suas considerações. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora dar prosseguimento aos nossos estudos
Vamos agora para o nosso momento evangélico. E no nosso momento evangélico, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Fonte Viva. Nós estamos na lição de número 93, que tem como título Altar Íntimo. E ela vem precedida de uma observação, de um registro de Paulo em Hebreus, capítulo 13, versículo 10, que diz assim: temos um altar. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos à consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Companheiro Márcio, companheiro André, altar íntimo. É interessante como ainda a humanidade tem uma necessidade muito grande de materializar pensamentos, sentimentos, valores até muitas vezes nobres, que respeitamos. Mas é interessante que isso não foi exemplificado por Jesus. O guia e modelo, o guia real, o mestre, demonstrou muita humildade, respeitou as crenças, os costumes, mas ele por si mesmo não exemplificou nenhum comportamento que pudesse prender o homem a atitudes tão materiais. Então, como é colocado aqui, às vezes gastamos verdadeiras fortunas em construir e erigir monumentos, templos, e esquecemos a caridade. André, gostaria que você fizesse algumas observações para melhorar as nossas reflexões em torno dessa questão. Me veio agora a questão que Jesus ensina, né, com a questão da oferenda, né? Se tem algo, né, ainda a retratar ou a melhorar, desfazer contra o teu irmão, deixa a sua oferenda aí e vá lá se resolver com ele, né? Então nós temos a ideia da verdadeira adoração, que é a do coração, do sentimento, né?
Jesus se isolava para poder orar, para não ter aquela perturbação de todos que estavam ali querendo a sua presença, querendo a sua atenção, né? Então, o altar íntimo está dentro do nosso sentimento, né? Esse aposento íntimo é a nossa consciência, é o nosso sentimento, a nossa mente ligada a Deus, elevada, né, à prática do amor, né, às ações do bem em favor de todos e de tudo. Então, nós ainda estamos muito propensos à materialidade e da aparência, né, mostrando a suntuosidade, como se Deus, o Criador de tudo e de todos, tivesse necessidade dessa demonstração, né? Essa necessidade é da nossa pequeneza, é da nossa imperfeição. Deus não precisa disso. Ele precisa que nós o adoremos em espírito e verdade. É essa a questão, né? Não que não possamos ter, como ele diz na resposta, né, um local onde nós vamos despertar a consciência para Deus. Vamos aprender com os companheiros mais avançados do que nós, mais instruídos, e vamos ter uma condição de ter esse contato, né, mais certeiro, mais firme, mais, né, embasado com Deus através do nosso sentimento. Muito bem, André, obrigado pelas suas considerações. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora ao nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, do nosso programa 28 do ano de 2023. Nós estamos estudando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 1, no capítulo Sonhos, item Significado dos Sonhos. E assim é feito uma questão endereçada a Divaldo, que começa da seguinte forma: algumas correntes psicanalistas afirmam que os nossos conflitos se refletem nos sonhos e que alguns sinais revelam esse conflito. Somente para exemplificar, sonhos com cobras ou serpentes revelam que a criatura é possuidora de impulsos sexuais reprimidos. Seria isso verdadeiro? André. Divaldo responde: tudo é relativo. Essa corrente que vê na simbologia os estados dos conflitos de alguma forma também se apoia nas grandes experiências dos doutores Lacan, o célebre francês, e Carl Jung. Jung, por exemplo, para poder penetrar em nosso inconsciente, usava das associações, isto é, a pessoa dizia uma palavra e ele apresentava a imagem associada, ou decodificava as informações oníricas e os símbolos que estavam no sonho, que levava os ignorantes a concluir por muitas superstições. O livro dos sonhos, que se apresenta como capaz de interpretá-los, elucida o que significa sonhar com noivado, casamento ou dente cariado, e assim por diante. Cientificamente, é muito complexa a interpretação dos sonhos, porque estão aí o inconsciente, o subconsciente, o ser espiritual, em uma mescla
de informações variadas. Eu confesso que, pessoalmente, sou muito mais simpático às teses da psicologia profunda de Carl Gustav Jung, porque elas me permitem completá-las com os desdobramentos espirituais. Esses desdobramentos espirituais que Jung começou a estudar, mas não definiu, confirmam que é o ser espiritual que está acima direcionado, como em uma pirâmide, deixando que os conflitos se exteriorizem e as aspirações do superconsciente se delineiem. Muito bem, companheiro André, companheiro Márcio, nós estamos chegando aí ao final. Eu farei apenas um breve comentário para que a gente respeite o tempo, mas é interessante, né? Sonhar, eu digo, é uma atividade do espírito, né? O espírito não está inativo em momento algum. E o importante é compreendermos que o espírito é um ser que não fica inativo. Eu quero, assim, dar uma oportunidade. Márcio, você poderia, em 1 minuto, dar uma ideia aí que poderíamos fechar esse tema hoje? Pensa assim, sonho. Primeiro temos que lembrar que antes disso tem o sono, né? E segundo a doutrina espírita, o sono liberta inteiramente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos momentaneamente no estado em que nos encontraremos, né, de forma definitiva após a morte. E quando o espírito é elevado, ele dorme e vai em companhia de seres também de mesma elevação. Já para nós, a grande massa, né, vamos passar horas de perturbação pós-morte, ou iremos para mundos inferiores à Terra durante o sono, onde chamam antigas afeições, ou talvez buscaremos prazeres mais deprimentes ainda que os que temos aqui. E o que faz a simpatia na Terra, outra coisa, se não é isso, né? Quando que sentimos ao despertar? Que nos aproximamos pelo coração daqueles que acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Numa palavra, nos resume tudo na Revista Espírita Kardec. O sono influi em nossas vidas muito mais do que pensamos. Já o sonho é a lembrança do que nós vemos enquanto espírito durante o sono. Mas notemos que nem sempre sonhamos, porque nem sempre nos lembramos daquilo que vimos ou de tudo o que passamos durante essas 8 ou 9 horas no sono. E não é a nossa alma que é todo o seu desdobramento. Muitas vezes, assim, não é uma lembrança, o sonho é apenas uma lembrança da perturbação que acompanha essa nossa partida ou chegada do sono, ao qual se junta a recordação do que fizemos por lá. E também durante a nossa vigília, durante o dia. Portanto, procuremos distinguir, aqui finalizando, procuremos distinguir bem essas duas espécies de sonhos, dentre aqueles em que nos recordamos. Sem o que, podemos entrar em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé, trazendo uma síntese do que fala Allan Kardec na Revista Espírita. Muito bem, André, enquanto o Márcio falava, me ocorreu o seguinte pensamento, né? Muitos, durante o sono, né? Porque a atividade é o sonho. Muitos no sono vão buscar interesses não muito enobrecidos, né? E isso com certeza implicaria muito na economia cotidiana dessas pessoas. Muitas vezes disfarçam até uma personalidade em vigília que em sono se libera. Não tenha dúvida, né? E aí trazem consigo essas perturbações do sono com os sonhos, né? Por causa de, como o Márcio estava comentando, disso que viveu naquele momento, das suas próprias atividades cotidianas, não exatamente como você falou das ações, mas daquilo que traz no sentimento dentro da sua consciência, das ligações psíquicas a que ele se permite. Então, muitas vezes o sono e o sonho são perturbadores por nossa própria escolha. Nós escolhemos com quem nós queremos estar ligados. E aí as consequências acontecem, né? Com certeza. Verdade e Luz.
Bom, amigos ouvintes e telespectadores, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Vamos agora agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Agora, convidamos os amigos presentes para as suas considerações finais. André. Nosso muito obrigado a você, Valmir, ao Márcio, ao Gilberto, ao amigo ouvinte, telespectador. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esperamos sempre contribuir de alguma forma para o seu entendimento, para convidá-lo ao estudo, ao desenvolvimento próprio através da busca do aprendizado sobre as questões espirituais. Até um próximo programa, que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Márcio, suas considerações finais, companheiro? Agradecendo aqui a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade e mais um dia de trabalho, ou seja, de ser útil, no trabalho da divulgação do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E agradecer a companhia dos companheiros André, Valmir, Gilberto na técnica, para que essa divulgação possa ser mais uma vez executada e levada a muitos outros. Grato a todos e até uma próxima oportunidade. Muito bem, e vamos então, aproveitando essa oportunidade, convidando a todos para que ouça toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.